Fala galera, tudo certo por aí? Já fizeram a inscrição para o Enem? Espero que sim, hein? Ontem, dia 17, foi o último dia de inscrição. Agora é estudar, moçada. Vamos com tudo para garantir uma boa nota no Enem. No programa de hoje você verá Fisiologia Humana, na aula de Biologia, Relações de Trabalho com o professor Pedro de História e, para fechar, Matemática com o tema Áreas de Figuras Planas. Vamos começar? Professora Núbia Pontes, é com você. Olá pessoal, sou Núbia Pontes, professora de Biologia e nesta semana estou de volta com Fisiologia Humana. Espero que tenha assistido a última aula sobre células e estudado bastante, pois hoje já vamos começar de cara com uma questão do Enem de 2015 para você ir se aquecendo. Acompanhe comigo. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, e as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... E aí? Você já sabe que todas as células eucariontes têm membrana, citoplasma e núcleo. Então, o que tornaria essas células diferentes uma das outras? As células animais, por exemplo, começam a se diferenciar no início do desenvolvimento embrionário, quando diferentes genes são ativados ou inibidos em diferentes conjuntos de células e apesar de, na maioria das vezes, você ver por aí células representadas como bolinhas, cada célula tem um formato que está diretamente ligado com a sua função. Nos animais, o conjunto de células semelhantes em forma e função constitui um tecido biológico e estas, que foram citadas lá na questão, formam alguns, como o tecido sanguíneo, o nervoso e o muscular. Mas agora vamos ver as alternativas? Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações específicas, possuírem DNA mitocondrial diferentes, apresentarem conjuntos de genes distintos, expressarem porções distintas do genoma, terem um número distinto de cromossomos. E agora? Espero que tenha dito que a alternativa D é a resposta, por expressarem porções distintas do genoma, aqueles diferentes grupos de genes ativados ou inativados que eu falei. E cuidado! Não deixe que as demais alternativas te confundam. Por isso, anote aí que o DNA mitocondrial, que é uma herança exclusivamente materna, o número de cromossomos e os genes presentes em cada uma das células de um mesmo indivíduo são todos iguais. Afinal, a origem de todas as células dele é única, o zigoto. E só mais uma coisinha. As mutações são resultados de alterações no material genético, que na maioria das vezes são deletérias, podendo resultar em morte celular. Então, se células semelhantes formam tecidos, o conjunto de tecidos forma o que mesmo? Se você pensou órgãos e sistemas, já entendeu um pouquinho dos níveis de organização em biologia. Esse assunto ainda rende muito. Mas concentre-se agora na parte que cabe à fisiologia, que é a área da biologia voltada ao estudo das funções de um organismo. Entretanto, mais importante do que citar quais são os sistemas que compõem o nosso organismo, é perceber que atuam de maneira interdependente. Por exemplo, é por meio do sistema respiratório que você tira do ar oxigênio, mas é só com a ajuda do sistema cardiovascular que essas moléculas chegam via vasos sanguíneos até cada uma de suas células. O mesmo vale para as substâncias tóxicas resultantes do metabolismo celular que serão eliminadas pelo sistema excretor depois que o sangue for filtrado pelos rins. Ou ainda os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos no sistema digestório que serão distribuídos para todos os tecidos também por meio da circulação sanguínea. Além disso, lembre-se que as células precisam tanto da glicose quanto lá do oxigênio para produzir ATP, que a propósito é constantemente utilizado pelas células do sistema muscular para promover, por exemplo, seus movimentos voluntários, que são coordenados diretamente por seu sistema nervoso.
percebeu que harmonioso é o seu corpo? Esse assunto também tem a ver com outra questão do Enem de 2015, que diz o seguinte: hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação hemoglobina reage com gás-oxigênio, produzindo de maneira reversível hemoglobina oxigenada. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Olha só, vou dar um outro exemplo. Você já deve ter ouvido falar que a seleção brasileira de futebol fica em desvantagem quando joga contra a Bolívia em La Paz, a 3.660 metros do nível do mar, tendo até que recorrer a estratégias como só chegar à cidade horas antes da partida para diminuir os efeitos da altitude, além de fazerem oxigenação durante o intervalo para facilitar a recuperação para o segundo tempo. Mas por que isso? Qual é o problema aqui? Lembre-se que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, e isso implica na concentração de gás oxigênio presente no ar. Mas voltando à questão, essa alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Letra A, elevação da pressão arterial. B, aumento da temperatura corporal. C, redução da temperatura do ambiente. D, queda da pressão parcial de oxigênio. E, diminuição da quantidade de hemácias. Já escolheu a sua resposta? Concorda que a resposta é a letra D? Queda da pressão parcial de oxigênio? Pode ser que você nunca teve a oportunidade de praticar algum esporte em grandes altitudes, mas pelo menos agora já dá para entender a preocupação do técnico, não é mesmo? Então, para fechar, só mais uma questão, que também vai te colocar para pensar sobre fatos cotidianos envolvendo o funcionamento do nosso organismo. Acompanhe na tela. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Então, o que vai acontecer no corpo deles? Bem, no ser humano, o sistema excretor formado pelos rins, bexiga, ureteres e uretra é responsável pela filtragem do sangue, regulação do teor de água e sais minerais e eliminação de resíduos nitrogenados formados durante o metabolismo celular. Por meio de transporte ativo, substâncias como glicose, aminoácidos, que são importantes para o organismo, são reabsorvidas ao longo dos tubos que compõem os néfrons, as unidades funcionais dos rins. E estima-se que 65% do total de sódio e água presentes no filtrado sejam reabsorvidos no túbulo proximal. No final do processo, além de água, as principais substâncias eliminadas na urina serão a ureia, o ácido úrico, a creatina e outros resíduos metabólicos ou substâncias que estejam em excesso no organismo. Mas enfim, vamos ver o que as alternativas propõem. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, letra A, aumentou a filtração glomerular. B, produziu maior volume de urina. C, produziu urina com menos ureia. D, produziu urina com maior concentração de sais. E, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Olha só, antes de escolher a sua resposta, saiba também que quando estamos desidratados, ocorre maior produção do hormônio antidiurético, o ADH.
o que aumenta a reabsorção de água nos rins e, consequentemente, a produção de urina mais concentrada. Então, pelo que já percebeu, a letra D, produzir urina com maior concentração de sais, completa a ideia do enunciado de maneira perfeita. Depois dessa, beba bastante água e até a próxima! Pois é, professora Núbia, falando em tomar água, vamos para os comerciais e você aí de casa, aproveita e beba água também, porque na volta teremos aulas de história. Te aguardo!